Olá, pessoal, bem-vindos ao novo episódio do podcast Eufóricas, comigo, Bianca Dias e... Comigo, Milena Fagundes. Esse é o nosso episódio número 15, que recebe o nome de A Voz por Trás da Dublagem e tem um convidado especial, o dublador Vitor Mello, mas que a gente vai falar um pouco mais sobre ele ao longo do episódio. Então vem com a gente. E já aproveitando, sigam a gente nas nossas redes sociais. Instagram, @podcasteufóricas, do jeitinho que tá aqui, e na nossa conta do Twitter, @eufóricaspod, com D mudo. E é claro, compartilhe esse episódio para aquele seu amigo que você tem certeza que vai amar esse episódio e os nossos outros episódios também, hein? É isso aí, e vamos de dados. Em 2014, 59% das pessoas que foram ao cinema assistiram algum filme dublado. Já 28% dos brasileiros assistiram cópias legendadas e o restante escolheu por obras nacionais. Esse estudo foi feito em 2015 pelo site Filme B, responsável por monitorar o cinema no Brasil. E não para por aí. Em 2017, a Netflix afirmou que 84% dos seus assinantes da plataforma de streaming assistiram a série 13 Reasons Why, dublada. Já a série House of Cards, o público ficou dividido entre 50% assistiram a série dublada e os outros 50% legendado. Tudo isso, queridos, para falar que a dona Netflix e outros clientes estão investindo sim pesado em dublagem. E por isso nós convidamos o queridíssimo dublador Vitor Mello para participar desse episódio e falar um pouco mais sobre isso. E pra quem não sabe, o Vitor já dublou várias vozes. Ele foi dublador de Valério de Elite, de Colin Bridgerton, da série Os Bridgertons, Sam de Atypical, Alex, de Julie and the Phantom, e vários outros personagens. E mais uma vez gostaríamos de agradecer ao Vitor por ter topado o nosso convite e ter compartilhado com a gente um pouco mais sobre sua profissão e curiosidades. Então vamos de streaming na lenda. É isso aí, muito obrigada, Vitor, pela participação. E agora fiquem com a nossa entrevista. E então, a primeira pergunta que a gente trouxe é, claro, né, o seu nome, a sua idade, como você decidiu que iria ser dublador, como tudo isso aconteceu? Meu nome é Vitor Mello, gente, eu tenho 22 anos. Foi muito estranho porque, na verdade, eu não decidi ser dublador, meio que aconteceu por acaso pra mim. Desde pequeno eu fazia teatro em escola, fazia esse tipo de coisa, até porque eu vim de cidade de Tiradentes, da zona leste de São Paulo, nunca tive condição de pagar curso nenhum. Só que em 2007, eu e meu irmão mais velho fomos com meu pai no anime Friends, quando ainda rolava Oscar da dublagem, esse tipo de coisa. E tinha um estúdio de dublagem que estava sorteando um curso de dublagem. E o meu irmão estava se formando em teatro naquele ano. E o meu irmão ganhou esse curso. Sorte do destino, a mulher gostou dele, não sei, ele acabou ganhando. E aí ele começou a fazer dublagem antes de mim, começou a trabalhar com isso, acabou estourando muito rápido, fez muitos trabalhos. Durante a época que ele trabalhava aqui, porque agora ele não mora mais no Brasil, ele mora nos Estados Unidos, ele trabalhou muito com dublagem. E eu ia acompanhar ele porque eu me divertia, eu era uma criança, eu gostava de assistir, eu nem pensava em dublar. Só que aí, um belo dia, ele tava gravando em um determinado estúdio, eu tava com ele assistindo, e o povo do estúdio tava desesperado porque um menino tinha que gravar um filme, um longa-metragem. Ele não ia poder gravar porque ele tinha ficado doente, eles precisavam entregar o filme no dia seguinte, e não tinha ninguém pra chamar. E aí eles viraram pro meu irmão e falaram assim: seu irmão dubla? Aí meu irmão olhou pra minha cara e falou assim: dubla? Claro que dubla. E aí eu gravei pela primeira vez um filme que eu nem sei qual que é, espero nunca descobrir porque ficou horrível, porque eu não tinha jeito nenhum pro negócio. E aí desde aquele dia eu meio que comecei a assistir meu irmão com outros olhos, eu ia acompanhando porque eu queria dublar. Isso aconteceu mais ou menos quando eu tinha 12 para 13 anos, eu dublei um pouquinho até meus 15 anos. Só que naquela época eu não tinha muita consciência do que era dublagem, do que era o trabalho de ator, e eu ia mais pelo dinheiro mesmo. E aí, quando eu entrei no ensino médio, que eu comecei a, de fato, estudar teatro, comecei a buscar outras coisas e comecei a entender a profissão de ator de verdade, eu entendi que o trabalho de voz na dublagem, porque na verdade são atores de voz, né? Não necessariamente eles trabalham só com dublagem, era um universo muito mágico, porque eu ensaiava meses para fazer uma peça que eu ia apresentar durante 8 finais de semana, e na dublagem eu podia ter 5 escalas diferentes, onde numa eu ia fazer um cachorro, na outra um garoto de 10 anos, na outra um assassino de 20, e tudo no mesmo dia.
Uhum. E aí eu fiquei apaixonado pela sensação de poder viver várias coisas e ter experiências diferentes no mesmo dia. É muito mágico você conseguir viver várias vidas no mesmo dia. Sim, né? E, tipo, com muita abrangência de personagens, né? Porque você falou que você dubla 3 personagens por dia, assim. Tipo, deve ser muito, muito legal, né? Ter essa coisa, tipo, de ficar mudando toda hora, assim. Principalmente eu acho que cada personagem tem um estilo de voz, né? Então, você pega isso, né? Exatamente, é muito louco. E eu acho que o mais bacana de pensar é que quando a gente faz teatro, ou cinema, ou TV, por mais que a gente seja ator, a gente tem um perfil físico e estético que a gente segue nos personagens. No trabalho de voz, você consegue encaixar a sua voz, se você souber usar, em personagens que não são do seu perfil. Então eu consigo fazer coisas na dublagem que eu jamais faria no teatro ou no cinema, por exemplo. Porque nunca iam me ver como aquele personagem, porque meu corpo não comporta aquela estética. E na dublagem tem um ator que já tem aquela estética e eu só coloco minha voz nele. Então é muito mágico e insano pensar nisso. Sei lá, eu fico meio bobo com a dublagem ainda, até hoje. Eu preciso confessar, porque eu acho muito legal o trabalho de vocês. Então eu vou no YouTube, sei lá, não tenho nada pra fazer, ou às vezes eu tava trabalhando e aí eu abro um vídeo, tipo, pessoas dublando. E aí eu fico assistindo, tipo, vários vídeos. É, porque é legal, é muito legal. Exatamente. Porque, tipo, a pessoa tá, tipo, você vê que a pessoa e realmente entra no personagem, tipo, que já tá Exato. gravado assim, sabe? É muito legal. Tem mais super legal. Muito legal mesmo. Gente, é muito louco isso, porque além de eu achar que é um universo muito mágico, eu nem sei se vocês iam pautar isso, mas é uma coisa que eu identifiquei depois mais velho, que eu comecei a ver com outros olhos a minha profissão, é a questão de acessibilidade. A dublagem, ela traz acessibilidade e as pessoas, eu acho que não entendem isso quando elas falam mal da dublagem. Eu entendo em mim, comigo, que é óbvio que uma dublagem nunca vai ser igual ao original, porque o ator que fez o trabalho original ensaiou por meses para fazer aquele personagem, teve inúmeros ensaios e a gente meio que grava na hora. Por mais que seja algo artístico, é meio que é tipo uma Zara, é uma Zara do trabalho artístico, é o fast fashion. Vai rápido, tem que produzir, é esquema de produção e a gente não tem esse tempo de ensaio. E pensar na acessibilidade, no quanto deficientes visuais conseguem entender pela dublagem, crianças, idosos, analfabetos e semi-analfabetos, pessoas que têm dislexia e não conseguem ler uma legenda rápido. E aí eu acho que as pessoas que hoje se acham muito cults, porque eu não vejo problema algum de você gostar de assistir legendado, elas criticam a dublagem sem ver todo esse lado antes. Perfeito. Uma próxima pergunta agora. Quais os personagens que você já dublou? E teve algum personagem que você sentiu realizado em fazer, assim, que você falou, meu Deus, esse personagem é meu sonho. Nossa, gente, eu acho que tiveram vários no decorrer da minha carreira. O primeiro personagem que eu dublei, que foi o maior personagem, e que foi um personagem que eu considero que me deu literalmente vivência e me ensinou a ser uma pessoa melhor, porque eu me coloquei numa realidade diferente, foi o Sam, da série Atypical da Netflix. Porque ele é uma pessoa com síndrome de Asperger, ele tem autismo e várias vezes durante as gravações eu precisava parar porque eu tava chorando com a situação, porque é extremamente bizarro você entender que uma coisa que pra gente é tão comum, tipo entrar numa faculdade, que por mais que seja difícil é algo comum pra todo mundo, pra ele é algo impensável. Pegar um ônibus é algo muito impensável, é muito estranho. Então, esse personagem eu tenho um carinho muito grande, acho que independente de quantos personagens eu faça na minha vida, ele sempre vai marcar muito minha carreira e a pessoa que eu sou hoje. Eu fiz o Valério de Elite, que foi uma realização profissional também muito grande, porque óbvio que as pessoas não sabem quem eu sou, né, fisicamente, ouvindo o podcast, mas eu sou basicamente um garoto branco, gay, afeminado. E aí fazer o Valério, que era o personagem drogado, que tinha mais pinta de hétero e que não era nada condizente com a minha aparência, e que eu precisava fazer uma voz mais grave, foi algo que foi um divisor de águas na minha carreira. Porque quando eu comecei, por ter a voz mais aguda, eu sempre fazia adolescente, criança e desenho. E eu nunca conseguia fazer alguma série que tivesse
um teor mais pesado, ou que tivesse uma história mais, né, fictícia, com um enredo que prendesse mais a gente, que tivesse algo mais pesado, 16 mais, nunca consegui. Era aquelas coisas de Disney, 10 anos, classificação livre. Então, ele foi um divisor de águas muito grande pra mim. Fora isso, eu fiz vários personagens que eu gostei de fazer, que recentemente o Carlos, da série High School Musical, do Disney Plus. Eu fiz o Alex, da série Julie and the Phantoms, que foi uma coisa muito incrível também, porque foi a primeira série brasileira que foi comprada pela Netflix para ser produzida fora do país. Fiz o Billy Angels, do Wayne with E. Gravei Cannon Busters, que é um anime da Netflix. Gravei Dino Girl, anime da Netflix também. Fiz participação na dublagem nova de One Piece da Netflix. Fiz o Fiur de Ragnarok da Netflix. Fiz muita coisa da Netflix, gente. E acho que é isso, né? Não sei a lista toda. Eu assisto muitas séries que você tá dublando. Quando a gente pensou e idealizou o episódio, a gente falou, caramba, mas espera, ele não faz o Colin de Bridgerton? Verdade! A gente ficava, caramba, gente, tem o Colin de Bridgerton, eu esqueci. Bicho, o Colin foi uma coisa muito louca, porque eu comprei todos os livros da série, comecei a ler pra me preparar pro personagem, porque a diretora me falou qual era a série que eu ia fazer. E eu já sabia que era uma série muito querida pelas pessoas que liam e acompanhavam. E além disso, Bridgerton também foi uma coisa muito legal, porque foi o primeiro trabalho que eu fiz inteiramente remoto, depois do início da pandemia. Todas as pessoas gravaram remotamente, os produtores trabalharam remotamente, os técnicos, todo mundo trabalhou remotamente, o que é uma coisa que eu acho incrível e que eu acho que é um privilégio da nossa profissão, poder trabalhar de casa e reduzir a curva de contágio do Covid. E também foi um personagem muito legal, porque foi o primeiro personagem que eu gravei uma música na dublagem. Sim! Então que incrível, sim. Nossa, gente, foi muito épico pra mim, eu surtei muito, porque era uma das coisas que eu tava começando a estudar, que eu comecei a estudar depois que eu comecei a ter uma renda razoável com a dublagem, foi música, porque eu pensei, mano, a minha meta é fazer um personagem da Disney, é fazer alguma coisa assim, essas pessoas cantam, eu preciso cantar. E aí veio o Colin, e aí de repente, num belo episódio, a diretora falou assim, olha, o personagem canta, tá? Vão te marcar uma escala de música que você vai cantar. E eu fiz, meu Deus! O que tá acontecendo? Mas essa coisa que você falou do Valério e do Sam, eu sou muito fã de Atypical e Elite. Eu até falei com você uma vez pelo Instagram. E é muito nítida essa coisa do seu trabalho, porque você percebe que o Sam tem aquela coisa mais, assim, sensível na hora da fala, porque ele tem autismo, então você percebe, eu acho essa série, assim, essencial, e o trabalho da dublagem também dela é muito essencial, porque, por exemplo, eu gosto de assistir série dublada, e às vezes eu gosto de colocar, tipo, o episódio legendado, mas eu sinto que eu tenho mais contato, assim, com os personagens quando eu tô escutando no meu idioma, na dublagem. E quando eu assisti Valério, quando eu vi o Valério de Elite, eu fiquei, meu Deus, é o Vitor que tá dublando? Não, eu gostaria de deixar um adendo, que minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova, ela tem 12 anos, a Duda. E aí eu falei, você não sabe quem a gente vai entrevistar pro podcast? Ela ficou, quem? Eu falei, o dublador que faz a voz do Valério. E ela ficou, não acredito. E ela mandou no áudio, tipo, gente, ela sabe quem é o dublador de Valério, que incrível. E tipo, todas as amigas surtaram porque elas assistem Elite dublado. Então é muito legal isso, de realmente ter essa conexão entre o dublador, sabe? Mesmo que não te veja fisicamente, igual você falou, mas que tenha um certo contato e conexão a partir disso e da dublagem na série. Tipo, isso é muito legal. E cria uma conexão, porque independente do trabalho de ator ser mais defasado do que com o ator que realmente fez a série, as pessoas naturalmente se identificam mais com a sua língua materna. Então, qualquer coisa que é a língua padrão, que é a primeira língua que aquela pessoa aprendeu, ela vai ter mais empatia e vai se sentir mais acolhida por aquele produto. Então, isso é uma coisa muito louca, porque é psicológico, não tem como ser diferente. Com relação à empatia, a se sentir próximo daquela realidade,
é a língua materna, isso é fato. Não tem nem como bater de frente com isso e dizer que não. Sim, sim. Sim, com certeza. E você já meio que falou um pouco disso antes, mas a gente queria saber como você faz pra diferenciar o timbre da sua voz pra cada personagem. Tipo, como você fideliza a sua voz pra um determinado personagem? Como é que funciona esse processo? Olha, o processo de dublagem é muito louco, porque a gente chega no estúdio, a gente normalmente não sabe nada do que a gente vai fazer, não tem nenhuma ideia. O texto que a gente tinha impresso, hoje a gente recebe no celular, no computador, enfim, ele é dividido por anéis. Cada anel são 20 segundos de vídeo. Nesses 20 segundos, meu personagem pode falar os 20 segundos inteiro, ou ele pode fazer um barulho de que tá comendo durante esse anel. É indiferente. Só que, normalmente, antes de entrar no estúdio, o diretor fala, olha, você vai fazer a série tal, seu personagem é assim, assim, assado, ele tem o papel X na história, e é isso, você começa no anel X. Aí a gente abre o texto, vê o personagem, assiste. Eu, particularmente, gosto de assistir a cena inteira primeiro, para conseguir fazer uma leitura de como ele fala, se ele tem algum trejeito, se a voz dele é mais grave que a minha, se a voz dele é mais aguda, se ele abre muito a boca para falar, se ele fala com a boca mais fechada. Porque tudo isso influencia na fala. Então, o Sam, por exemplo, ele é um personagem que ele tem uma fala muito dura por conta do Asperger. Então, quando ele fala extremamente articulado, ele fala tudo com para, ele não fala pra, ele não abrevia nenhuma palavra, ele tem uma linguagem muito correta, ele não fala de forma coloquial. E aí tem personagens que têm trejeitos específicos. Por exemplo, o Valério, o ator naturalmente tem uma voz mais grave que a minha. O que eu precisava fazer para chegar mais próximo dele? Eu descia a minha voz e colocava mais ar na minha voz. Porque a voz com mais ar, ela fica mais baixa. E aí, quando eu chego perto do microfone, ele fica com um ar meio sexy. Porque o ar dá essa coisa do sexy. E aí, quando eu vou fazer o personagem Carlos, que é da Disney, por exemplo, que é do High School Musical, ele tem uma voz super aguda e ele fala tudo assim gritado, porque ele é o diretor de música e ele fala, vamos lá, galera, 5, 6, 7, 8. Então, você começa a pegar os trejeitos de como o personagem fala. Eu acho que a primeira vez que você assiste, é essencial você assistir com muita calma e cautela, porque é aquilo que vai te dar um norte de pra onde aquele personagem vai. Porque como a gente não assiste a série inteira, se eu não prestar muita atenção e tentar ser o mais fiel possível à obra original, a chance de eu fazer algo que não vai fazer sentido porque eu fiz diferente do original lá na frente, quando acontecer alguma outra coisa, é muito grande. E aí é quando as pessoas falam, nossa, que dublagem ruim, o fulano não olha, totalmente diferente do original. Sim. Porque é meio que isso, que independente incrível, de ser um trabalho muito legal e de a gente ter uma variedade artística muito grande, o nosso trabalho ele é ser fiel à obra original. É trazer a obra original para a língua de quem assiste. Então, acho que o mais importante é isso, é se focar em ser atento na hora que você assiste e tentar pegar o número maior de detalhes do personagem possível. Sim. Falando nisso, é a próxima pergunta. Acho que encaixa aí. Houve algum trabalho que você dublou que exigiu muito esforço, assim, tipo, preparação e tudo mais, e que você achou extremamente difícil? Sim. O Filho de Cannon Buster foi um trabalho extremamente difícil, porque era um anime. Anime normalmente já é difícil porque eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir algum produto japonês. Eles são ótimos de interpretação, mas normalmente o sincronismo com a boca do personagem não é tão bom. Então, normalmente, ou falta muito texto, ou tem texto demais e o personagem só falou uma palavra. Então, a gente tem um trabalho de edição do texto para tentar fazer não perder aquilo que o original traz, que é muito grande. E esse personagem específico, quando eu fiz o teste, ele era o protagonista, ele tinha uma voz muito rasgada, ele falava tudo na garganta. Quando eu fui gravar a primeira escala, gente, que eu tive que ficar 2 horas e meia falando desse jeito e gritando, foi extremamente desgastante. Tanto que, normalmente, quando tem esse tipo de personagem, a própria produção já fala, olha, ele é o protagonista, mas a gente vai dividir suas escalas, você vai gravar 2 horas por dia, porque eles sabem que exige muito, muito. Teve uma vez que eu tentei fazer 3 horas de escala e no dia seguinte eu tava rouco, eu não pude gravar. Nossa. Então, isso de preparação vocal, acho que é algo meio que essencial. Eu, recentemente, comecei a fazer tratamento com fono, faço exercício todos os dias,
E tem um acompanhamento justamente por isso, porque existem personagens que vão exigir muito da sua voz para ficar parecido com o original, principalmente anime e desenho, porque é algo que normalmente é muito caricato e a chance de você se machucar se você fizer o negócio meio de qualquer jeito ou sem nenhum preparo é muito grande. Sim, e eu acho que até é um gancho para nossa próxima pergunta de como acontece a preparação, como é que você se prepara e assim, como é que são os bastidores de uma gravação, alguma coisa que você lembra em específico que você pode compartilhar com a gente. Cara, eu acho que bastidores é muito difícil porque, é como eu falei, a dublagem é um negócio muito empresarial. Basicamente me mandam mensagem, marcam escala comigo num dia X, num horário tal. Eu chego lá e descubro tudo na hora. Então, eu diria que a preparação, basicamente, é você ter um cuidado com sua saúde vocal. Então, eu não bebia água. Depois que eu comecei a dublar, eu peguei o costume de beber muita água todo dia. Identifiquei alimentos que fazem bem para a mucosa da voz. Então, por exemplo, num dia que eu vou dublar, ao invés de eu tomar leite com café antes de sair para gravar, eu tomo chá. Porque o leite espessa a mucosa da sua garganta, ele atrapalha a sua dicção e dificulta você na hora de falar. Então eu tomo algo que não espessa a mucosa. Eu evito ingerir qualquer bebida alcoólica durante a semana porque eu fico rouco se eu acabo ingerindo bebida alcoólica. Eu diria que a preparação para um dublador, literalmente, é ter cuidado com sua saúde vocal e se preparar para que você consiga fazer as suas gravações sem se machucar. Porque quando você começa a dublar, você tem poucas gravações por dia. Depois que você começa a ficar mais conhecido no mercado, que começam a te colocar em testes, em coisas maiores, além de você ter um ritmo muito maior, tem o lance de ter personagens muito diferentes. Então eu vou ter uma escala de 3 horas, falando com minha voz normal, depois eu vou ter uma escala de 2 horas que meu personagem vai só gritar numa voz aguda, e depois eu vou ter uma escala de 2 horas do personagem que vai falar rasgado. E se eu não me preparar vocalmente, hidratando minhas cordas vocais, tendo uma alimentação correta, fazendo acompanhamento com a fono, eu vou eventualmente ficar sem voz, desenvolver um calo, uma fenda. Faz total sentido. É uma arte, né, com a voz. Você tem que realmente cuidar muito dela pra sempre estar mudando, né? Uma coisa que eu gosto de falar, que eu aprendi com alguns dubladores que são veteranos e que dublam há mais tempo, é que o dublador, ele é o atleta da voz. Quando você pensa em um jogador de futebol ou em algum cara que corre em atletismo, você pensa que ele tem uma alimentação correta, que ele se alonga todos os dias para preparar o corpo dele, que ele faz várias coisas para que o corpo dele aguente o tranco de precisar de um alto rendimento em pouco tempo. O dublador, ele é o atleta da voz, ele faz tudo isso que as pessoas fazem com o corpo, com a voz. Então, se ele não tiver esse preparo, ele vai ser aquele atleta que vai se lesionar e não vai conseguir competir depois. Faz muito sentido e é real. Você tem alguma curiosidade que você quer contar pra gente sobre a sua profissão? Alguma curiosidade que você acha, assim, muito massa sobre a dublagem? Eu acho que não é bem uma curiosidade, mas é algo que me deixou muito feliz recentemente, de um ano pra cá, que é o fato de o mercado no geral, não de dublagem, mas o mercado global, estar focando muito em representatividade ultimamente. Nossa, que incrível. E quando você parar pra pensar em dublagem, se você olhar o elenco de dublagem de 10, 20 anos atrás, majoritariamente essas pessoas vão ser brancas, vão ser homens héteros. As pessoas que ocupam as cadeiras de diretores são homens héteros. E de uns tempos pra cá, a dublagem, ela tem exigência do cliente de empregar representatividade. Então hoje, quando a Netflix manda um produto focado no público LGBT, eles vão querer que os dubladores que façam essa série sejam LGBTQ ou, no mínimo, sejam simpatizantes da causa. Eles não vão querer pessoas homofóbicas, eles não vão querer que um personagem negro seja dublado por uma pessoa branca. Eles vão evitar para que isso não aconteça. Por quê? Isso é uma tendência mundial e porque isso é justamente colocar as pessoas nesses espaços. A dublagem, eu acho que é um meio muito fechado, como qualquer outro meio artístico, mas por ter começado com profissionais da rádio, antigamente, poucas pessoas se introduziram nesse mercado sendo de fora dele. Eu mesmo acabei entrando na dublagem pelo meu irmão. Antigamente, isso era extremamente comum. Você vê que o dublador, ele tem os filhos que são dubladores e as filhas que são dubladores. É uma coisa que foi passando de geração em geração. É um trabalho que era um pouco nepotista.
E hoje isso está mudando um pouco. E a exigência do cliente de ter representatividade, de ter mulheres na direção, de ter pessoas pretas dublando e dirigindo produtos, tem sido algo que tem me deixado muito, muito, muito feliz, porque me dá a impressão de que a dublagem vai mudar para melhor e ser mais inclusiva. E isso é uma coisa que é muito bacana de se pensar. Sim. Inclusive, essa coisa que você falou, tipo, do elenco toda da dublagem fazer parte, assim, da causa que tá sendo falada. Acho que tem uma bem interessante que eu assisto Brooklyn Nine-Nine e teve um caso que tiveram que mudar a dublagem de um episódio porque tinha uma conotação política aqui brasileira, enfim, e tiveram que mudar. Eu acho que até mudaram o dublador que fazia a voz do personagem. Exatamente, isso tá muito em voga, tanto que quando você basicamente, a dublagem ela tem que ser fiel ao original, e se a obra original se preocupa com isso, é algo muito relevante. E isso não acontecia 3 anos atrás. Eu gravei Cara Gente Branca, e eu fiz uma personagem preta, trans, que é a Jennifer, e eu me senti lisonjeado na época que eu fiz, porque o diretor pensou, eu não tenho pessoas pretas trans na dublagem, o mais próximo que eu tenho disso é o Vitor, que é um gay afeminado. Então eu vou colocar ele. E ter representado de alguma forma me deixou muito feliz, mas hoje eu penso o quão maravilhoso seria se na dublagem a gente tivesse uma dubladora trans preta que pudesse fazer esse personagem. Sim. Porque é uma coisa que eu e algumas pessoas mais jovens da dublagem temos levantado isso em assembleias, em reuniões de dubladores, que é muitos dubladores batem na tecla de que voz não tem cor. E de fato, a voz não tem cor, você não escolhe a voz que você vem. Mas quando você pensa que 80% do mercado de dublagem ou mais é só de pessoas brancas, a voz tem cor. E ela é branca. Enquanto a gente não tiver um mercado dividido entre 50 a 50, que teoricamente seria o ideal, a nossa dublagem tem cor. E essas pessoas precisam ser colocadas nos postos, nos lugares que elas merecem, porque quando a gente pensa em séries como Cara Gente Branca, como Pose, que são séries que abordam isso, que são para esse público, que é para fazer com que essas pessoas se sintam representadas, ter dubladores que representem isso é muito importante. Eu vou chegar para gravar Pose com uma cabeça muito diferente, com um entendimento muito maior do que um dublador hétero que não sabe o que é a vida de uma pessoa LGBTQ. Então, querendo ou não, isso faz diferença no conteúdo artístico da obra. Sim. Total. Nossa, que incrível. Eu achei muito importante você trazer esse ponto. Porque eu não sabia, assim... Na verdade, foi uma coisa que você me fez pensar agora, sabe? De pensar, caramba, a pessoa que dubla esse personagem, enfim, um personagem trans, ou, por exemplo, de Pose, que é bem diverso mesmo, né? O elenco da série. Eu nunca tinha parado pra pensar de falar, caramba, será que o dublador que faz a voz de tal personagem, ele é uma pessoa trans ou já teve vivência nisso? Acho que isso é muito importante também. Eu e a Mi, a gente sempre tenta trazer essas pautas, porque a gente sempre fala o quanto é muito importante, assim, ter diversidade em todos os ramos que, enfim, principalmente de comunicação, de arte, sempre ter essa diversidade para as pessoas poderem se identificar e falar, caramba, se ele tá fazendo, eu posso fazer também. Sim, sempre tem. Eu penso assim, que eu e a Bianca, a gente compartilha isso, da gente sempre deixar um espaço aberto para as pessoas virem aqui e falar o ponto de vista dela e a vivência delas. Porque a gente vive em um mundo totalmente diverso, sabe? E a gente tem que ter isso, essa diversidade em tudo. E é muito legal isso que você falou, principalmente na dublagem, né? Que deixa, assim, o coração quentinho saber que, tipo, tá mudando, assim, sabe? Tipo, de colocar pessoas da causa ali, fazendo o trabalho. Dá um quentinho muito grande, porque ao mesmo tempo que a dublagem tem muito a percorrer por conta disso, porque foi muito tempo só com gente branca fazendo, e eu sei que a gente não vai conseguir atingir 100% de representatividade pelos próximos anos. Sim, saber que isso é uma exigência do cliente, que isso é uma tendência mundial e que isso está sendo colocado em pauta e que isso está surtindo algum efeito, é muito importante, porque é o primeiro passo para a mudança. É o primeiro passo para fazer com que seja diferente. E isso é muito importante porque a dublagem, assim como alguns ramos específicos, ela sempre foi muito excludente com muita gente. É um trampo onde você tem que fazer o seu marketing, que você tem que criar contatos, que você tem que criar, não amizades, mas você tem que ser político e fazer com que as pessoas queiram te conhecer e queiram conhecer o seu trabalho, queiram trabalhar com você. As pessoas que são marginalizadas, elas já têm menos chance de chegar nesse lugar. E aí, quando eles chegam, dependendo de quem tá vendo eles não vão ter a oportunidade que uma outra pessoa vai ter.
Sim. Então, ter isso como exigência do cliente obriga o povo da dublagem a pensar diferente. Porque é meio que assim, olha, se vocês não fizerem, a gente vai abrir chamada aberta para atores que não são dubladores, e se não ficar tão bom, paciência, mas a gente acha que isso é importante, a gente vai fazer. Sim. Sim. Nossa, que incrível. Total. E trazendo agora para um outro assunto, na verdade, a gente queria saber um pouco de você, como você enxerga o reconhecimento profissional. Você falou um pouco disso, né? E também já aproveitando para saber se existe algum tipo de incentivo por parte do governo ou instituições, enfim, para dubladores, como isso rola, enfim. Incentivo do governo não temos nenhum. Eu sei que tem uma lei que obriga que na rede aberta 100% dos programas e das produções têm que ser dublados. Porque isso é basicamente uma questão de acessibilidade, fim. Se eu não me engano, tem uma outra lei também que diz que uma porcentagem dos produtos que são do canal fechado tem que ser dublados também, porque as pessoas têm que conseguir entender a grade. Eu sei que isso é lei, mas incentivo governamental no sentido de vamos formar pessoas, vamos incentivar projetos, isso não tem na dublagem. Agora, recentemente, que foi uma coisa que eu comecei a mudar, que eu parei de me ver como dublador e comecei a me ver como ator de voz. Porque a pessoa que trabalha com voz, ela faz locução, ela faz narração, ela faz dublagem, ela faz voz original, ela faz localização de games. São várias coisas que vão além da dublagem. E a voz original era uma coisa que tinha muito incentivo antes do Saulo Rabo assumir, que era uma coisa de que existia um incentivo governamental de que produções brasileiras de animações fossem feitas para que a arte, né, da animação brasileira fosse reconhecida. Então a gente teve uma pessoa que encabeçou isso muito, que foi a Melissa Garcia, que começou com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi voz original, Irmão do Jorel, que foi voz original, O Menino e o Mundo, que foi indicado ao Oscar, que foi voz original, foi realizada aqui no Brasil. E todos esses trabalhos de voz original estavam sendo imensamente reconhecidos no exterior, porque, no geral, o povo brasileiro é muito criativo. A gente tem uma riqueza cultural muito grande e isso é colocado nessas obras originais. E isso era uma coisa que estava em expansão muito grande. Hoje ainda está em expansão, mas eu acho que o mercado deu uma reduzida, também por conta da pandemia, mas eu acho que era a única coisa que, de fato, tinha um investimento do governo. E acho que isso com relação a incentivo. Agora, com relação a como as pessoas veem a dublagem, é um negócio muito doido também, porque eu converso com dubladores que são mais velhos e eles falam que antigamente eles dublavam e ninguém reconhecia eles. Hoje eu tenho pessoas no meu Instagram que me mandam mensagem porque eu fiz o personagem X. Eu recebo mensagem de mãe de pessoas que têm síndrome de Asperger falando que o filho fica muito contente porque se identifica com o Sam. Eu recebo mensagens de pessoas que se identificam com os personagens e se sentem representados pelo trabalho que eu faço. Então isso é muito gratificante, porque nessa era da rede social, o dublador parou de ser uma pessoa anônima e começou a virar um artista reconhecido. Independente da escala que ele é reconhecido, a gente é reconhecido. A gente tem páginas no Instagram que falam só da dublagem, que publicam os elencos de dublagem, que valorizam o nosso trabalho. E eu acho que isso é muito legal, porque isso meio que incentiva a gente a ser um profissional melhor. Porque quando você pensa que as pessoas estão te vendo e que elas estão assistindo e que estão se sentindo representadas por você, você pensa antes de fazer o seu trabalho. Você tem mais carinho por ele. E além de tudo, a gente acaba virando pessoas... Então, por exemplo, hoje, quando eu vou postar alguma coisa na minha rede social, eu penso 2 vezes no que eu tô postando. Porque eu sei que 60% das pessoas que me seguem no meu Instagram não são pessoas que me conhecem. E que elas vão se sentir incentivadas a fazer o que eu faço, seja algo positivo ou não. Então, acho que isso, além de tudo, cria uma consciência em você, enquanto ser humano, na forma que você influencia as pessoas, que é muito bacana. Nossa, que incrível. Fiquei arrepiada. Mas é muito legal que, tipo, você, assim, receba esse carinho, sabe? E o reconhecimento. Eu acho que é tão importante quando a gente faz uma coisa, enfim, que a gente gosta, ou, enfim, seja a nossa profissão, e receber as pessoas falando, caramba, você é muito bom nisso, nossa, eu vi, lembrei de você na hora. E essas coisas, eu acho que, tipo, não tem coisa mais gratificante do que isso. Então, eu acho e ainda muito mais, legal. tipo, ajudar as outras pessoas, né? Porque além
além de você estar fazendo seu trabalho, você tá ajudando Exatamente. outras pessoas. Eu acho isso muito massa mesmo. É muito incrível, eu fico bobo até hoje, gente. Eu trabalho há 8 anos com isso e cada vez eu me surpreendo mais. É isso. Agora, nossa última pergunta. Teve alguma coisa que a gente deixou de falar aqui, de perguntar pra você, e que você queira falar, que você acha importante? Cara, que eu acho importante. Muitas pessoas perguntam para os dubladores como ser um dublador. É a primeira coisa que a gente ouve. E o que eu vejo hoje, agora que eu trabalho com dublagem, que eu consigo investir no meu estudo, se aprimora enquanto ator. O trabalho de dublagem é um trabalho de ator. Quanto mais teatro você fizer, quanto mais fono você fizer, quanto mais aulas de canto, aulas de teatro, aulas de corpo, aulas de dança, tudo que você fizer para melhorar a sua atuação, a sua interpretação, o seu entendimento de texto, é essencial, porque as pessoas elas veem o trabalho dublado e elas não imaginam o quão difícil é fazer isso, porque além de você ter que interpretar, você tem que fazer isso na velocidade que o outro cara fez e você tem que pausar na hora que ele pausou e você tem que pensar que se você pausar numa palavra que foi a que ele pausou no inglês, não vai fazer sentido no português, porque a gente não divide dessa forma quando a gente fala. Então, acho que o que eu senti falta de falar é basicamente isso. Primeiro que se você quer ser dublador, cara, eu vim de Cidade de Tiradentes, eu vim de São Mateus, eu era muito pobre, meu pai era fiscal de ônibus, minha mãe fazia faxina, a gente não tinha dinheiro para nada, e meu irmão conseguiu estudar em escolas públicas do Senai, do Senac, da ETEC, eu consegui também. Hoje, graças a Deus, eu tenho condições de pagar os meus estudos. Mas se você quer, cara, corre atrás. Eu sei que é mais difícil, que você pensa, caralho, tem tanta gente que tá na minha frente, que dubla desde os 5 anos, que nasceu dentro de um estúdio assistindo o pai. Mas se você correr atrás e você realmente quiser fazer isso, se interessar, amar essa profissão e entender o quanto ela agrega pro ser humano no geral e não só para você, no seu individual, você vai muito longe. Muito longe. E quando eu entendi isso, minha carreira começou a decolar e eu comecei a fazer personagens maiores e ter mais reconhecimento, porque isso é muito importante e fazer com amor é muito importante. Qualquer coisa que você faça, fazer com amor e com prazer é muito importante. Sim, isso é essencial, Perfeito. né? Ser apaixonado pelo aquilo que você faz. E se divertir, gente, se divertir, ser apaixonado, se divertir. Todos os dias que eu vou trabalhar feliz, porque eu penso que eu vou fazer alguma coisa que eu gosto de fazer, que é diferente, que as pessoas vão ter acesso à informação e à cultura por conta do que eu tô fazendo. Isso é muito mágico, isso incentiva a gente de diversas formas. Óbvio que, assim, também é bom pontuar aqui, a dublagem não é um mundo mágico, existem pessoas que são ruins nesse mercado, existem seres humanos que são pessoas más, assim como em qualquer lugar do mundo, vai ter gente falsa. Não é um mundo mágico, você não vai ser bem recebido como se você estivesse chegando na Disney, mas você supera essas adversidades. Perfeito. Bom, eu acho que é só isso. Você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Se tiver alguma coisa que você quiser falar, também esse espaço é todo seu, o programa é seu, o episódio é seu, então... Gente, eu queria agradecer, porque vocês também estão fazendo parte do que eu falei, de a dublagem ter mais visibilidade, e eu espero que cada vez mais as pessoas comecem a entender que isso é sim uma forma de arte, que isso é acessibilidade, que isso é trazer informação, é trazer cultura para as pessoas, é tornar possível com que elas vejam os produtos que são majoritariamente feitos lá fora. A dublagem brasileira ela só é reconhecida como uma boa dublagem justamente porque a gente tem pouquíssimos produtos nacionais, então a quantidade de produto que precisa ser dublado é muito grande. Esses profissionais trabalharam muito, se especializaram muito. E agradecer o espaço, é sempre muito bacana falar sobre dublagem, sobre o ator da voz. Espero que as pessoas procurem entender o que é ser um ator da voz, ser ator da voz e viver de atuação em voz no Brasil é possível. Embora seja um ramo que nós somos MEI, que nós abrimos pequenas empresas e nós somos prestadores de serviço, é possível, é algo muito gostoso, embora seja difícil, é maravilhoso, e eu acho que o mais legal é você sempre lembrar que o ator
ele é uma pessoa que ele quebra estigmas, ele traz a mudança, ele traz uma forma de visão diferente. Então é você ir para o mercado de voz, assim como você iria para qualquer ramo do trabalho de atuação, pensando em fazer a diferença, pensando em fazer algo de novo, em trazer algo que as pessoas vão se orgulhar e vão se lembrar de você. Perfeito. Tô arrepiada de novo aquela. Ai, gente, pelo amor de Deus. Não, mas de verdade, a gente queria agradecer muito de coração por você ter topado fazer o programa com a gente, porque a gente sabe que também é tudo muito corrido. A gente ficou, caramba, será que ele vai ter tempo? Porque às vezes tem gravação no dia, tem 1000 trabalhos rolando ao mesmo tempo. Então a gente fica muito feliz que você tenha topado o convite, tenha conseguido um tempo pra vir falar com a gente e compartilhar a sua experiência. E a gente tá muito feliz que você veio aqui e falou todas essas ideias maravilhosas, todos esses bastidores incríveis. A gente fica muito, muito feliz. Ai, gente, obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada por abrir esse espacinho pra gente. E é isso. Não tem nem como agradecer, sério. Ai, gente, eu que agradeço. Espero que vocês continuem com o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, que a maioria dos profissionais ama o que faz e ama falar sobre dublagem. Então é isso. E é isso, agora vamos com o nosso hashtag Eufóricas Recomenda, que, claro, é acompanhar o trabalho do Vitor nas redes sociais, através do seu Instagram, que vamos deixar aqui na descrição do episódio, e nas redes sociais do Eufóricas, e óbvio que assistir as séries que ele participa, né? Vamos fazer também uma thread no nosso Twitter para vocês poderem conferir cada personagem e cada trabalho dele. Então é isso, meus amores. Fiquem atentos para os nossos próximos episódios. Sigam a gente também nas nossas redes sociais, no Instagram, @podcasteufóricas. No nosso Twitter, @eufóricaspod. Gostou? Tem dúvidas? Críticas construtivas? Manda pra gente lá que a gente tira todas essas dúvidas e responde vocês. É isso. Porque ainda tem muitos assuntos que vão deixar a gente eufóricos daquele jeito. E a gente gostaria de agradecer mais uma vez ao Vitor por ter feito parte do nosso episódio, por ter contado coisas tão incríveis pra nós, compartilhado sua experiência. Nós ficamos extremamente felizes e a gente espera que vocês também, ouvintes do Eufóricas, tenham gostado desse episódio. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigada, Vitor. E é isso, meus amores. Um beijão pra vocês. Beijo e até o próximo episódio. Convidado, Vitor Melo. Roteiro, Bianca Dias. Sonoplastia, Milena Fagundes. Capa do episódio, Hailey Dias. Intro, Labyrinth, Still Don't Know My Name. É isso, um beijo e até a próxima. Beijo e até a próxima.